Eu tinha acabado de servir o almoço quando Gustavo deixou escapar aquelas palavras que ainda ecoam na minha cabeça. Meu neto de 23 anos, o menino que criei desde os 5 anos de idade, olhou bem nos meus olhos e disse com uma frieza que me gelou a alma: "Que bom que o vovô te traiu. Ele merecia alguém melhor do que você." O garfo escorregou da minha mão e bateu no prato de porcelana, fazendo um barulho seco que pareceu amplificar o silêncio que se instalou na sala de jantar. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Não foi só a crueldade das palavras, foi a naturalidade com que ele falou, como quem comenta o tempo. Gustavo estava mexendo no celular enquanto falava, nem ao menos levantou os olhos para ver o estrago que suas palavras causaram. Continuou comendo o frango que eu tinha temperado desde cedo, a farofa que ele sempre elogiou, como se não tivesse acabado de despejar veneno na mesa onde dividíamos tantas refeições. Mas, antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Por um momento, pensei em discutir. Queria gritar, chorar, explicar que seu avô nunca tinha me traído, que isso era mentira. Mas olhei para ele, esse jovem que eu amava mais que tudo no mundo, e vi nos seus olhos algo que me assustou. Havia desprezo ali, desprezo por mim. "Você está certo", foi tudo o que consegui dizer. As palavras saíram da minha boca como se tivessem vida própria. Engoli a dor que subia pela garganta e repeti, mais firme: "Você está certo." Gustavo finalmente levantou os olhos do telefone, parecendo surpreso com minha concordância. Talvez esperasse uma discussão, lágrimas, súplicas. Encontrou apenas uma mulher de 62 anos que tinha aprendido, naquele instante, que às vezes o silêncio é a única dignidade que nos resta. Levantei da mesa devagar, recolhendo os pratos com a mesma calma de sempre. Meus passos até a cozinha foram medidos, controlados. Não ia dar a ele a satisfação de ver que tinha conseguido me quebrar, pelo menos não na frente dele. Na cozinha, apoiei as mãos na pia e respirei fundo 3 vezes. Era um truque que havia aprendido anos atrás, quando Gustavo ainda era pequeno e eu precisava manter a calma mesmo quando ele fazia birra. Nunca pensei que usaria essa técnica para lidar com a crueldade dele adulto. Lavei a louça no automático, deixando a água quente queimar minhas mãos. A dor física era melhor que a dor no peito. Gustavo saiu de casa sem se despedir, batendo a porta com força. O barulho ecoou pela casa vazia, uma casa que já não parecia mais minha. Sequei as mãos no pano de prato bordado, um presente que recebi no meu casamento há 40 anos. 40 anos de casada, viúva há 2. 2 anos tentando reconstruir minha vida sem Antônio, meu marido, meu companheiro, o amor da minha vida. E agora descobria que meu próprio neto acreditava que esse homem tinha me traído. Peguei o telefone fixo da cozinha, aquele aparelho antigo que Gustavo sempre reclamava que eu deveria trocar por um sem fio. Meus dedos hesitaram sobre os números. Fazia anos que não ligava para ele. Na verdade, desde o funeral do Antônio que não conversávamos direito. Mas dissei o número que ainda sabia de cor. Escritório do Dr. Miranda. Bom dia. Bom dia. É a Yolanda Queiroz. Preciso falar com o doutor urgente. Dona Yolanda? Quanto tempo? Deixe-me verificar a agenda dele. Esperei em silêncio, ouvindo os ruídos da secretária folheando papéis. Dr. Miranda tinha sido advogado da nossa família por mais de 20 anos. Cuidou da compra da casa, da documentação do comércio do Antônio, de tudo. Era a única pessoa que eu podia procurar agora. Dona Yolanda? O doutor pode recebê-la hoje às 3 horas. É alguma urgência? É sim, muito urgente. Desliguei o telefone e me sentei na cadeira da cozinha, a mesma onde Gustavo tomava café todas as manhãs antes de ir trabalhar. Onde ele contava sobre a namorada nova, sobre os planos para o futuro, onde eu ouvia com o coração cheio de orgulho cada conquista dele. Agora essa cadeira parecia um trono de traição. Olhei o relógio da parede. Eram 11h30 da manhã. Tinha 3h30 para decidir se realmente queria abrir aquela porta. Uma porta que talvez fosse melhor deixar fechada. Mas as palavras de Gustavo continuavam martelando na minha cabeça. A frieza, o desprezo. E por baixo de tudo isso, uma pergunta que me assombrava. De onde ele tinha tirado essa informação sobre uma suposta traição do avô? Antônio morreu de infarto. Rápido.
sem sofrimento. Nos últimos dias de vida estava normal, carinhoso como sempre. Não havia segredos entre nós, pelo menos era o que eu pensava. Mas agora, sentada na cozinha vazia, comecei a me questionar se realmente conhecia o homem com quem dividi 4 décadas. O telefone tocou, me assustando. Era Gustavo. Vó, desculpa o que eu falei. Não era para ter saído daquele jeito. Sua voz estava diferente, quase infantil, como quando era pequeno e quebrava alguma coisa e vinha me pedir perdão. Mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado naquela mesa de almoço. Alguma coisa que não conseguia mais voltar ao lugar. Não se preocupe, meu filho, estou bem. É que, às vezes eu fico nervoso e falo besteira. Você sabe como eu sou. Sabia que ele tinha herdado o temperamento explosivo do pai, mas nunca tinha dirigido essa explosão contra mim. Eu sempre fui seu porto seguro, sua defensora incondicional, até hoje. Gustavo, posso te fazer uma pergunta? Claro, vó. De onde você soube dessa história sobre seu avô? O silêncio do outro lado da linha durou tempo demais. Quando ele finalmente respondeu, sua voz estava estranha, cautelosa. Ah, vó, isso todo mundo sabia. Até eu sabia, desde pequeno. Todo mundo sabia. As palavras caíram como pedras no meu estômago. Se todo mundo sabia, por que eu, a esposa, não sabia? E quem era esse todo mundo que guardou segredos da viúva? Entendo, murmurei. Até mais tarde, meu filho. Desliguei antes que ele pudesse responder. Pela primeira vez em 23 anos, eu tinha desligado o telefone na cara do meu neto. E pela primeira vez em 62 anos de vida, eu sentia que estava completamente sozinha no mundo. Cheguei ao escritório do Dr. Miranda pontualmente às 3 horas. Ele me recebeu com o mesmo sorriso gentil de sempre, mas eu percebi seu olhar preocupado quando viu minha expressão. Dona Yolanda, a senhora parece abatida. Como tem passado desde que perdemos o seu Antônio? Sentei na poltrona de couro que conhecia bem e respirei fundo antes de responder. Doutor, preciso saber sobre o testamento do meu marido. Tudo sobre o testamento dele. O advogado franziu a testa, ajeitando os óculos sobre o nariz. Mas, dona Yolanda, a senhora já tem toda a documentação. Lembra que conversamos sobre isso logo depois do funeral? A casa, as economias, tudo ficou no seu nome. Eu sei disso. Mas hoje descobri que talvez existam coisas sobre meu marido que eu desconheça. E se existem coisas que eu não sei sobre ele, talvez existam coisas sobre o testamento também. Dr. Miranda se recostou na cadeira, estudando meu rosto com atenção. A senhora quer que eu revise todo o processo? Procure se há algo que passou despercebido? Exatamente. Ele começou a mexer nos arquivos, puxando uma pasta grossa com o nome Antônio Queiroz, escrito na capa. Enquanto procurava os documentos, minha mente voltou para 18 anos atrás, quando Gustavo chegou na nossa vida como um furacão de 5 anos de idade. Minha filha Patrícia tinha morrido num acidente de carro numa terça-feira chuvosa de agosto. Ela vinha buscar Gustavo na escola quando um caminhão perdeu o controle na curva. O menino ficou órfão de pai desde bebê, e com a morte da Patrícia, não tinha mais ninguém no mundo além de mim e do Antônio. Lembro da primeira noite que ele passou na nossa casa. Estava inconsolável, chorando pela mamãe e perguntando quando ela voltaria. Eu e Antônio nos revezamos ficando com ele, cantando canções de ninar, contando histórias. Por semanas ele acordava gritando no meio da noite. Aos poucos, ele foi se acostumando. Eu transformei o quarto de costura em quarto de criança. Pintei as paredes de azul claro, compramos uma cama nova. Antônio montou uma prateleira para os brinquedos e ensinou o menino a andar de bicicleta no quintal. Gustavo se tornou nosso filho, nossa razão de viver. Eu, que já tinha 54 anos na época, voltei a ser mãe. Levava ele na escola, ajudava com lição de casa, ia às reuniões de pais. Antônio o levava para pescar nos fins de semana e ensinava futebol no quintal. O menino era nossa alegria, nosso xodó. Nunca demos menos amor para ele do que daríamos para um filho biológico. Na verdade, talvez até demos mais, porque sabíamos como era precioso ter uma família. Dona Yolanda, a voz do Dr. Miranda me trouxe de volta ao presente. Encontrei algo interessante aqui. Ele estava segurando uma folha de papel amarelada com a letra miúda do meu marido. Isso aqui é uma carta que o seu Antônio deixou para ser aberta apenas em caso de necessidade extrema.
Ele pediu para eu guardar, junto com os documentos do testamento, mas orientou que só fosse entregue se a senhora questionasse especificamente sobre a herança ou se surgissem problemas familiares graves. Meu coração disparou. Que tipo de carta? Não sei, dona Yolanda. Está lacrada desde que ele me entregou, 2 meses antes de falecer. A senhora quer que eu abra? 2 horas atrás eu era uma mulher tranquila, vivendo meus dias de viúva em paz. Agora estava descobrindo que meu marido deixou cartas misteriosas e meu neto acreditava em traições que eu desconhecia. Abra, por favor. Dr. Miranda rompeu o lacre com cuidado e desdobrou a carta. Seus olhos correram pelas linhas rapidamente e a expressão do seu rosto foi mudando. Primeiro surprise, depois confusão e finalmente uma espécie de alívio misturado com preocupação. Dona Yolanda, acho melhor a senhora ler isso sozinha. Ele me entregou a carta e se levantou da mesa. Vou buscar um café para nós enquanto a senhora lê. Fique à vontade. Assim que ele saiu da sala, abaixei os olhos para a letra familiar do meu marido. Minha querida Yolanda, se você está lendo esta carta, significa que nossa família está passando por problemas que eu espero nunca tenham acontecido. Significa que alguém está questionando nossa união ou tentando prejudicar você de alguma forma. Preciso confessar algo que deveria ter contado em vida, mas não tive coragem. Durante nosso casamento, houve sim uma mulher que tentou me seduzir. Isabel Monteiro, a viúva que morava na rua de trás. Por 4 meses, ela insistiu que eu deixasse você e fugisse com ela para São Paulo. Eu nunca a traí, meu amor. Nunca nem pensei nisso. Mas ela espalhou para todo o bairro que tínhamos um caso. Disse para as pessoas que você não sabia de nada porque era ingênua demais. Chegou até a mostrar presentes que dizia ter ganhado de mim, mas que ela mesma comprou. Eu deveria ter contado para você na época, mas não queria te magoar com mentiras de uma mulher perturbada. Isabel se mudou depois de um tempo e pensei que o assunto tinha sido esquecido. Mas se você está lendo esta carta agora, talvez essas mentiras tenham chegado até você ou até nossa família. Existe outro testamento, meu amor. Um que eu fiz antes de conhecer Isabel e suas calúnias. Nele, eu deixo metade dos meus bens para ela, fingindo que era minha amante, para que ela parasse de nos perturbar. Mas esse testamento é falso, feito apenas para enganá-la. O verdadeiro, o que vale, é aquele que deixa tudo para você. Se alguém está usando essas mentiras contra você, procure a Isabel. Ela ainda deve estar guardando o testamento falso como prova do nosso suposto romance. Confronte-a com esta carta. Ela sabe a verdade. Todo o meu amor e fidelidade foram sempre seus. Antônio. Minhas mãos tremeram segurando a carta. Antônio nunca me traiu. As palavras cruéis de Gustavo eram baseadas em mentiras espalhadas por uma mulher que eu nem sabia que existia. Mas agora, a pergunta que me assombrava era outra. Como essa Isabel Monteiro tinha conseguido influenciar meu neto? E por que ele acreditava piamente numa história que nem era verdadeira? Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Gustavo. Vó, estou indo aí para casa. Preciso conversar com você pessoalmente. Me perdoa, por favor. Guardei a carta na bolsa e agradeci ao Dr. Miranda. Estava na hora de descobrir toda a verdade. E estava na hora de Gustavo descobrir o que acontece quando alguém mexe com a mulher errada. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Quando cheguei em casa, Gustavo já estava sentado na varanda, fumando um cigarro. Ele tinha esse hábito nervoso desde os 18 anos, e eu sempre implorava para que parasse. Hoje, não disse nada. Vó, cadê você? Te procurei a tarde toda. Fui resolver umas coisas. Abri a porta de casa sem olhar para ele. Entra. Preciso te falar uma coisa. Ele apagou o cigarro e me seguiu para a sala. Eu me sentei no sofá onde sempre conversávamos, mas desta vez mantive distância quando ele tentou se sentar ao meu lado. Gustavo, me conta direito de onde você soube dessa história do seu avô me trair. Ele baixou a cabeça, mexendo as mãos nervosamente. Vó, isso é importante agora? Eu já pedi desculpas pelo que falei. É muito importante. Preciso saber exatamente quem te contou e quando. Gustavo suspirou fundo e se recostou na poltrona. Foi a Isabel, a mãe da Camila. Ela me contou faz uns 6 meses, quando comecei a namorar a Camila. Senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Isabel. O nome da carta do Antônio.
A mulher que espalhou mentiras sobre meu casamento agora estava na minha família através do meu neto. E você acreditou nela sem me perguntar nada? Vó, ela morava aqui do lado antigamente. Conhecia todo mundo. Por que ela ia mentir sobre uma coisa dessas? Por que ela ia mentir? Se ele soubesse. Como é o nome completo dela? Isabel Monteiro. Por quê? A senhora conhece ela? Conhecia. Pelo menos agora conhecia. A mulher que tentou destruir meu casamento havia voltado para terminar o trabalho através do meu próprio neto. Gustavo, essa mulher, ela já morou aqui no bairro antes? Morou sim. A Camila disse que a mãe teve que se mudar por causa de uns problemas com vizinhos, mas agora ela voltou, comprou uma casa na Rua São José. Disse que sempre amou essa região. A Rua São José, a 3 quarteirões da minha casa. Isabel Monteiro tinha voltado para o bairro onde espalhou mentiras sobre mim e meu marido. E por uma dessas ironias do destino, ou talvez não tão irônica assim, ela tinha conseguido que seu plano continuasse através da própria família que tentou destruir. Me fala exatamente o que ela te contou sobre seu avô. Gustavo ficou desconfortável, se mexendo na cadeira. Vó, pra que mexer nessas coisas? O vovô já morreu, isso não vai mudar nada. Me conta, Gustavo. Ele respirou fundo antes de começar. Ela disse que o vovô tinha um caso com ela há anos, que ele prometia deixar a senhora para ficar com ela, mas nunca teve coragem. Disse que todo o bairro sabia, mas fingiam que não viam nada por pena da senhora. Cada palavra era como uma facada, não pela suposta traição, que eu já sabia que era mentira, mas pela forma sistemática como Isabel tinha envenenado meu neto contra mim. E ela te mostrou alguma prova disso? Mostrou sim. Umas cartas que o vovô escreveu para ela, umas fotos deles juntos. Fotos, cartas. Isabel tinha preparado um arsenal de mentiras para convencer meu neto, e provavelmente estava usando isso há meses para destruir minha imagem na cabeça dele. Gustavo, desde quando você começou a me tratar diferente? A ficar mais frio? Mais distante? Ele parou para pensar, como se estivesse tentando se lembrar. Acho que foi depois que a Camila começou a vir aqui em casa com mais frequência. A mãe dela sempre perguntava sobre a senhora, sobre como a senhora estava lidando com a viuvez. E o que mais ela perguntava? Queria saber se a senhora tinha muitos amigos, se saía de casa, se tinha parentes para cuidar da senhora quando ficasse mais velha. Um arrepio subiu pela minha espinha. Isabel não estava apenas destruindo minha reputação. Ela estava investigando minha vida, minha rotina, meus relacionamentos, como se estivesse planejando alguma coisa. Gustavo, me responde uma coisa com sinceridade. A Isabel alguma vez sugeriu que eu deveria ir morar num lar de idosos ou alguma coisa assim? Gustavo ficou vermelho, baixando o olhar. Como a senhora sabe disso? Pronto. A peça que faltava do quebra-cabeça. Ela sugeriu, não foi? Vó, ela só estava preocupada com a senhora. Disse que uma pessoa da sua idade não deveria morar sozinha nessa casa grande, que seria melhor um lugar com gente especializada para cuidar. E você achou que ela estava certa. Eu comecei a achar que talvez fizesse sentido mesmo. Levantei do sofá e fui até a janela da sala, olhando para a rua onde vivi por 40 anos. A rua onde criei minha filha, depois criei Gustavo. A casa onde construí uma família, onde amei meu marido, onde pensei que ia envelhecer em paz. Isabel Monteiro não tinha voltado por acaso. Ela tinha um plano. Usar meu próprio neto para me convencer a sair da minha casa, talvez para um asilo. E depois? Depois talvez ela pudesse reivindicar alguma coisa usando aquele testamento falso que Antônio mencionou na carta. Gustavo, essa namorada sua, a Camila, ela sabe das coisas que a mãe anda falando sobre mim? A Camila não fala muito sobre isso. Mas, vó, posso te perguntar uma coisa? Voltei para o sofá, me preparando para mais uma revelação desagradável. Pergunta: a senhora tem certeza de que o vovô nunca traiu mesmo? Porque a Isabel parece ter certeza absoluta do que está falando. Tirei a carta do Antônio da bolsa e entreguei para ele. Lê isso, lê tudo. Gustavo abriu a carta e começou a ler. Eu observei sua expressão mudar conforme avançava pelas linhas. Primeiro confusão, depois surpresa e finalmente algo que parecia vergonha misturada com raiva. Vó, eu não sabia. Ela me enganou completamente. Não foi só você, meu filho. Ela enganou meio bairro na época. Seu avô preferiu não me contar para não me magoar, mas acabou deixando essa carta para o caso de alguém tentar usar essas mentiras contra a nossa família.
Gustavo dobrou a carta com cuidado e me devolveu. O que a gente faz agora? Pela primeira vez desde o almoço, vi nos olhos dele o menino que eu conhecia. O menino que vinha correndo me pedir ajuda quando se metia em confusão na escola. O menino que me abraçava forte quando tinha pesadelos. Agora a gente vai conversar com a Isabel. Mas primeiro preciso saber uma coisa. Você realmente me ama, Gustavo? Ou tudo isso que vivemos juntos foi só obrigação? Ele se levantou do sofá e veio se sentar do meu lado, como fazia quando era pequeno. Vó, a senhora é a pessoa mais importante da minha vida. Sempre foi. Essa mulher conseguiu confundir minha cabeça, mas isso não mudou o que eu sinto pela senhora. Deixei que ele me abraçasse, mas uma parte de mim ainda estava guardada, protegida. Porque agora eu sabia que o amor, mesmo o amor verdadeiro, pode ser manipulado por pessoas com más intenções. Gustavo, amanhã de manhã você vai levar a Camila lá em casa. Eu quero conhecer melhor essa menina e quero entender qual o papel dela em tudo isso. Ele concordou com a cabeça, mas via a preocupação nos seus olhos. E depois vamos fazer uma visita para a mãe dela. É hora de Isabel Monteiro saber que alguns fantasmas do passado voltaram para assombrá-la. Na manhã seguinte, Gustavo trouxe Camila para tomar café comigo. A menina era bonita, delicada, parecia ter uns 20 anos. Muito nova para o Gustavo, pensei, mas mantive meus pensamentos para mim mesma. Dona Yolanda, muito prazer. Gustavo fala muito da senhora. Imagino que fale mesmo. Servi o café com leite e coloquei o bolo de fubá que tinha feito de madrugada na mesa. Camila, me conta da sua família. Sua mãe é daqui do bairro? A menina trocou um olhar rápido com Gustavo antes de responder. Minha mãe morou aqui antigamente. Agora voltou porque disse que sentia saudades. E seu pai? Meu pai morreu quando eu era pequena. É só eu e ela. Observei Camila enquanto ela falava. Parecia genuína, inocente. Talvez nem soubesse do plano da mãe. Ou talvez fosse boa atriz. Esses dias eu não estava confiando em mais ninguém completamente. Gustavo me disse que sua mãe conhecia meu marido. Camila engasgou um pouco com o café. Conhecia, sim. Ela sempre fala dele com muito carinho. Carinho. Que palavra interessante para descrever o que Isabel sentia por um homem que ela perseguiu e caluniou. Camila, posso te fazer uma pergunta pessoal? Sua mãe te incentiva a namorar o Gustavo? Como assim, dona Yolanda? Ela fica feliz com o relacionamento de vocês? Apoia? Ou preferia que você namorasse outra pessoa? Camila ficou desconfortável, mexendo a colher no café sem beber. Minha mãe, ela fica feliz, sim. Até disse que é o destino, porque ela tinha uma ligação especial com a família de vocês. Ligação especial. Uma obsessão de décadas, ela quer dizer. Gustavo, deixa eu conversar um minutinho sozinha com a Camila. Ele saiu para o quintal e eu me aproximei da menina. Camila, vou te falar uma coisa como mulher para mulher. Sua mãe está usando você para chegar até minha família. Não sei se você sabe disso ou se é inocente nessa história, mas preciso que você entenda que está sendo usada. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas. Dona Yolanda, eu não entendo. Sua mãe está enchendo a cabeça do Gustavo com mentiras sobre meu marido. Está tentando me convencer a sair da minha casa. E está usando o amor que você e ele sentem um pelo outro para conseguir isso. Camila começou a chorar baixinho. Dona Yolanda, minha mãe, ela sempre foi estranha quando falava do passado aqui no bairro. Dizia que tinha sofrido uma grande injustiça, que pessoas importantes tinham magoado ela. E você nunca questionou? Eu questionava, mas ela ficava muito nervosa. Dizia que um dia eu ia entender tudo. Segurei as mãos da menina por cima da mesa. Camila, você ama meu neto de verdade? Amo sim, dona Yolanda. Muito. Então me ajuda a proteger ele. Sua mãe está destruindo nossa família por causa de uma obsessão doentia que ela tem há décadas. Se você realmente ama o Gustavo, vai me ajudar a parar isso. Camila assentiu com a cabeça, ainda chorando. O que a senhora quer que eu faça? Quero que você me leve na casa da sua mãe hoje à tarde. Diz para ela que eu quero conhecê-la pessoalmente. Quando Gustavo voltou do quintal, eu já tinha combinado tudo com Camila. Às 3 horas da tarde, ela me buscaria para ir até a casa de Isabel. Passei o resto da manhã me preparando mentalmente para esse encontro. Escolhi uma roupa simples, mas elegante, o colar de pérolas que Antônio me deu no nosso 20º aniversário de casamento e a aliança que nunca tirei do dedo. Queria que Isabel visse que eu não era a mulher quebrada que ela esperava encontrar. Camila chegou pontualmente às 3 horas. Estava nervosa, mexendo as mãos o tempo todo.
Dona Yolanda, minha mãe ficou meio estranha quando falei que a senhora queria conhecê-la. Perguntou várias vezes se era isso mesmo que a senhora tinha dito. E você respondeu o quê? Que sim, que a senhora queria conversar sobre família, já que agora a gente está namorando. A casa de Isabel era bonita, bem conservada, muito melhor do que qualquer casa que uma viúva comum poderia manter. De onde vinha o dinheiro dela? Essa pergunta martelou na minha cabeça enquanto tocávamos a campainha. Isabel Monteiro abriu a porta e por um momento ficamos nos olhando em silêncio. Ela estava bem conservada para a idade. Cabelo pintado de ruivo, maquiagem caprichada. Parecia uma mulher que se esforçava muito para parecer mais jovem. Yolanda Queiroz, depois de todos esses anos. Isabel, muito prazer em finalmente te conhecer. Ela nos convidou para entrar, e a primeira coisa que notei foi a decoração da sala, cheia de fotos antigas, inclusive algumas que pareciam ser deste bairro de décadas atrás. Camila, vai buscar um suco para nós na cozinha. Isabel queria ficar sozinha comigo. Perfeito. Era exatamente o que eu queria também. Então, Yolanda, a que devo a honra dessa visita? Vim conversar sobre as histórias que você anda contando sobre meu marido. Isabel sorriu, mas era um sorriso frio, calculado. Ah, então o Gustavo te contou. Imagino como você deve estar se sentindo. Na verdade, estou me sentindo muito bem. Principalmente depois que encontrei a carta que meu marido deixou contando toda a verdade sobre você. O sorriso sumiu do rosto de Isabel. Que carta? Tirei a carta da bolsa e mostrei para ela, sem deixar que pegasse. A carta onde ele conta que você inventou um romance que nunca existiu. Onde ele explica que você espalhou mentiras pelo bairro inteiro. Onde ele me avisa sobre o testamento falso que você provavelmente ainda tem guardado. Isabel ficou pálida, se sentando pesadamente numa poltrona. Ele realmente escreveu isso? Escreveu, e deixou com o advogado da família para o caso de você voltar a nos importunar. Yolanda, você não entende. Antônio e você nunca tiveram nada. Ele me contou na carta que você o perseguia, que você inventava presentes que dizia ter ganhado dele, que você criava situações para parecer que vocês tinham intimidade. Isabel se levantou da poltrona, caminhando de um lado para outro da sala. Você sempre foi tão ingênua, Yolanda. Sempre acreditou que era a única mulher na vida dele. Era assim. E continue sendo, mesmo depois de morto. Então, por que ele fez aquele testamento deixando metade dos bens para mim? Porque você estava o chantageando. Ele fez esse testamento falso para você parar de nos perseguir. Mas o testamento verdadeiro, o que vale legalmente, deixa tudo para mim. Isabel parou de andar, me encarando com uma raiva que ela não conseguia mais disfarçar. Você não merecia ele, Yolanda. Nunca mereceu. Antônio era um homem excepcional e estava desperdiçado com uma mulher medíocre como você. Talvez, mas ele me escolheu. E me escolheu todos os dias durante 40 anos. Isso deve doer muito, não é? Você não faz ideia do quanto. Agora estávamos chegando ao ponto que eu queria. Isabel, por que você voltou? E não me venha com essa história de saudade do bairro. Você voltou com um plano. Ela se sentou novamente, dessa vez me olhando diretamente nos olhos. Voltei porque soube que você estava sozinha. Pensei que talvez pudesse ter uma segunda chance. Segunda chance do quê? Antônio está morto há 2 anos. Segunda chance de ter o que sempre foi meu por direito. A casa onde ele morou, as coisas dele, a vida que ele construiu. A confissão que eu estava esperando. E como você planejava conseguir isso? Convencendo você a sair da casa. Depois, usaria o testamento que ele fez para mim para reivindicar minha parte da herança. E meu neto? Qual era o papel dele nisso tudo? Isabel baixou a cabeça pela primeira vez. Gustavo é um meio para um fim. Pensei que se eu conseguisse que ele perdesse o respeito por você, ficaria mais fácil convencê-lo de que você precisava de cuidados especiais. Cuidados especiais. Um lar para idosos. Algum lugar onde você pudesse ser bem cuidada enquanto eu cuidava da casa. Camila apareceu na porta da sala com uma bandeja de sucos, mas parou ao ver a tensão no ambiente. Mãe, está tudo bem? Isabel olhou para a filha como se tivesse esquecido que ela estava na casa. Camila, vai para o seu quarto. Agora. Não. Eu me levantei da cadeira. Camila fica. Ela precisa ouvir isso. Precisa saber que tipo de mulher criou ela. Isabel se levantou também, os punhos cerrados. Você não tem o direito de... Tenho sim.
Porque você usou essa menina para destruir minha família. Ela tem o direito de saber a verdade. Camila colocou a bandeja numa mesa e ficou parada no meio da sala, olhando de mim para a mãe. Mãe, do que vocês estão falando? Antes que Isabel pudesse responder, eu me virei para Camila. Sua mãe mentiu sobre meu marido durante anos, inventou um romance que nunca existiu e agora está usando você para tentar roubar minha casa. Mãe, isso é verdade? Isabel começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva, de frustração. Camila, você não entende. Essa mulher me tirou o amor da minha vida. Ela não merecia ter tudo o que eu deveria ter tido. Camila recuou, encostando na parede. Mãe, você mentiu para o Gustavo? Fez ele brigar com a avó dele por causa de mentiras? Eu fiz o que precisava fazer. Você usou meu namoramento para seus planos doentios. A voz de Camila estava quebrando, e eu senti pena da menina. Ela realmente não sabia de nada. Camila, eu disse suavemente, você precisa decidir o que quer fazer agora. Pode continuar sendo usada pela sua mãe, ou pode ajudar a consertar o estrago que ela fez. Isabel se aproximou da filha, tentando pegar sua mão. Camila, você é tudo que eu tenho. Não pode me abandonar por causa dessa mulher. Camila se afastou da mãe, lágrimas descendo pelo rosto. Você mentiu para mim a vida inteira. Me usou para machucar pessoas inocentes. Foi quando Isabel perdeu completamente o controle. Se virou para mim com uma fúria que me assustou. Você sempre foi uma idiota, Yolanda. Mas agora conseguiu destruir até minha relação com minha filha. Não vou deixar isso passar. A ameaça de Isabel ainda ecoava na sala quando Camila se posicionou entre nós duas. Mãe, para. A senhora está falando besteira. Camila, sai da frente. Essa mulher destruiu nossa família. Nossa família? Que família, mãe? Você mentiu para mim desde sempre. Me usou para machucar pessoas inocentes. Isabel estava fora de controle, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Vocês não entendem. Antônio era meu. Sempre foi meu. Essa casa deveria ser minha. Foi quando percebi que precisava agir rápido. Isabel estava perdendo completamente a sanidade e eu não sabia do que ela seria capaz. Camila, liga para o Gustavo. Pede para ele vir aqui agora. Não. Isabel se plantou na frente da porta. Ninguém sai daqui até resolvermos isso de uma vez por todas. Camila estava assustada, mas conseguiu discretamente enviar uma mensagem para Gustavo enquanto a mãe não estava olhando. Isabel, o que você quer exatamente? Qual é seu plano final? Ela parou de andar e me encarou com olhos que brilhavam de uma forma que me deu medo. Quero que você assine um documento transferindo a casa para mim. Quero que você vá para um lar de idosos voluntariamente. E quero que você pare de envenenar minha filha contra mim. E se eu não fizer isso? Vai fazer, porque senão vou mostrar para todo o bairro as fotos que eu tenho do Antônio comigo. Vou espalhar que você sempre soube da traição e fingia que não via nada. Mesmo sabendo que as fotos eram falsas, entendi que Isabel tinha passado décadas planejando esse momento. Ela realmente acreditava que podia me chantagear e conseguir o que queria. Isabel, me mostra essas fotos. Ela foi até um móvel antigo e tirou uma caixa de madeira. Dentro havia várias fotos velhas, cartas amareladas e até alguns objetos pessoais. As fotos eram claramente montagens grosseiras. Isabel ao lado de recortes de fotos do Antônio. As cartas eram escritas pela própria mão dela, imitando mal a letra do meu marido. E os objetos eram coisas que qualquer pessoa poderia comprar numa loja. Isabel, isso aqui é patético. É prova suficiente. Prova de quê? De que você é uma mulher perturbada que passou 40 anos fantasiando sobre um homem que nunca quis nada com você? Foi quando ela explodiu de vez. Avançou em mim, tentando me empurrar, mas Camila segurou o braço da mãe. Mãe, para! Está vendo como a senhora está? Precisa de ajuda médica. Nesse momento, Gustavo chegou com 2 amigos. Tinha trazido reforço, prevendo que pudesse precisar. Vó, está tudo bem? Recebi a mensagem da Camila. Isabel recuou quando viu os 3 homens jovens entrando na sala. Gustavo, que bom que você chegou. Agora pode ver sua avó tentando destruir nossa família. Gustavo olhou para as fotos espalhadas no chão, depois para mim, depois para a namorada que chorava no canto da sala. Dona Isabel, a senhora que está tentando destruir minha família, e eu fui idiota suficiente para ajudar. Gustavo, você não entende. Entendo perfeitamente.
A senhora usou mentiras para me virar contra minha avó. Usou sua própria filha para se aproximar da nossa família. Tudo isso para tentar roubar a casa da minha avó. Isabel tentou uma última cartada desesperada. Gustavo, eu posso provar que seu avô me amava. Tenho o testamento dele deixando metade dos bens para mim. Ah, é? Então me mostra. Isabel foi novamente até o móvel e tirou um envelope pardo. Dentro havia um documento que, à primeira vista, parecia oficial. Gustavo leu rapidamente e me entregou o papel. Vó, isso aqui é real? É real sim, meu filho. Seu avô realmente fez esse testamento. Vi a expressão de Gustavo mudar, como se o chão tivesse se aberto debaixo dos seus pés. Vó, mas me deixa terminar de explicar. Tirei a carta do Antônio da bolsa novamente. Lê de novo a parte onde ele fala sobre esse testamento. Gustavo releu a carta e eu vi o momento exato em que entendeu. Esse testamento é falso. Vovô fez isso só para enganar ela. Exatamente. E amanhã de manhã, nós vamos no Dr. Miranda confirmar qual é o testamento que vale legalmente. Isabel arrancou o papel das mãos do Gustavo. Isso não pode estar acontecendo. Eu dediquei minha vida inteira a amar esse homem. Você dedicou sua vida inteira a uma obsessão doentia. A voz de Camila era firme agora, sem mais lágrimas, e quase destruiu o amor verdadeiro do meu namorado pela avó dele. Isabel olhou para a filha como se a visse pela primeira vez. Camila, você vai me abandonar por causa dessa gente? Mãe, eu vou te internar para a senhora receber tratamento. A senhora precisa de ajuda médica urgente. Não vou deixar vocês me tirarem tudo de novo. Isabel tentou correr para a porta, mas Gustavo e os amigos a seguraram. Ela começou a gritar, a se debater, completamente fora de si. Gustavo, liga para o SAMU, ela precisa de atendimento médico. Enquanto esperávamos a ambulância chegar, sentei ao lado de Camila no sofá. Camila, você precisa saber que não culpo você por nada disso. Dona Yolanda, eu deveria ter desconfiado. Minha mãe sempre foi estranha, mas eu nunca pensei que pudesse ser tão doente. Você era filha obediente. Não podia imaginar que sua mãe estava usando você. E agora? O que vai acontecer com ela? Olhei para Isabel, que tinha se acalmado um pouco, mas ainda murmurava coisas sem sentido sobre Antônio. Agora, ela vai receber o tratamento que deveria ter recebido há décadas. Quando o SAMU chegou, Isabel foi levada para avaliação psiquiátrica. Os paramédicos confirmaram que ela estava tendo um surto e precisava de internação imediata. Ficamos os 4 na sala vazia. Eu, Gustavo, Camila e um dos amigos do meu neto. O silêncio era pesado, mas não desconfortável. Era o silêncio de quem sobreviveu a uma tempestade. Vó, eu não sei nem como pedir desculpas. Não precisa pedir, meu filho. Você foi vítima da manipulação dela tanto quanto eu. Mas eu deveria ter confiado na senhora. Deveria ter perguntado sobre essa história antes de acreditar. Gustavo, você tinha 23 anos quando isso começou. Ela é uma mulher de 60 anos, experiente em manipulação. Não se culpe. Camila se levantou do sofá, pegando a bolsa. Dona Yolanda, acho que vou para a casa da minha tia por uns dias. Preciso processar tudo isso. Camila, espera um pouco. Segurei a mão da menina. O que você sente pelo Gustavo é verdadeiro? Ela olhou para ele e vi amor genuíno nos seus olhos. É sim, Dona Yolanda. Então não deixe que a doença da sua mãe destrua isso. Vocês dois são vítimas nessa história, não culpados. Gustavo se aproximou da namorada, segurando a outra mão dela. Camila, a gente pode superar isso juntos, se você quiser. Ela assentiu com a cabeça, ainda emocionada demais para falar. Quando todos foram embora, fiquei sozinha na casa de Isabel, olhando para as fotos falsas espalhadas pelo chão. 40 anos de obsessão. 40 anos de uma mulher que construiu uma vida inteira baseada numa mentira. Peguei todas as fotos, cartas e objetos da caixa e coloquei tudo num saco plástico. Amanhã entregaria tudo isso para o psiquiatra que ia cuidar dela. Talvez ajudasse no tratamento. Antes de sair, olhei uma última vez para aquela sala. Isabel tinha voltado para terminar o que começou décadas atrás. Mas em vez de conseguir me destruir, ela tinha se destruído sozinha. E eu? Eu tinha descoberto que mesmo aos 62 anos, ainda tinha forças para lutar pela minha dignidade. Caminhei até minha casa sabendo que finalmente tinha enterrado os fantasmas do passado. O testamento falso ia virar cinzas na lareira.
A carta do Antônio ia para o cofre do banco. E eu ia continuar vivendo na casa que sempre foi minha, com a consciência tranquila de quem nunca foi traída pelo marido que amou. No portão de casa, encontrei Gustavo me esperando. Vó, posso dormir aqui hoje? Não quero que a senhora fique sozinha. Pode sim, meu filho. Sempre pode. Entramos juntos na casa onde ele cresceu, onde aprendeu a andar, a falar, a ser homem. A casa onde eu ia continuar ensinando ele sobre dignidade, perdão e a diferença entre amor verdadeiro e obsessão doentia. Pela primeira vez em meses, me senti verdadeiramente em casa. 6 meses depois, acordo todas as manhãs com o som dos passarinhos no quintal e o cheiro do café que Gustavo prepara na cozinha. Ele voltou a morar comigo há 3 meses, depois que pediu demissão do emprego na loja de autopeças para cuidar da oficina do seu avô, que estava abandonada desde a morte dele. Vó, café está pronto. Ele aparece na porta do quarto com a mesma cara de menino de sempre, mas agora tem um brilho diferente nos olhos. Um brilho de quem aprendeu a valorizar o que realmente importa. Já vou, meu filho. Levanto devagar, não por causa da idade, mas porque aprendi a saborear esses momentos pequenos que compõem uma vida feliz. Coloco o hobby que ganhei de presente das meninas do grupo de bordado e vou para a cozinha. Como foi o sono? Tranquilo? E o seu? Também. Nossa conversa matinal é simples, mas carrega o peso de quem se reencontrou depois de quase se perder para sempre. Gustavo não é mais o mesmo jovem que um dia disse aquelas palavras cruéis na mesa de almoço. E eu não sou mais a mesma mulher que engoliu a dor em silêncio. Vó, a Camila vai almoçar aqui hoje. Tudo bem? Claro que tudo bem. Camila tem sido uma surpresa boa nessa história toda. Depois do que aconteceu com a mãe, ela poderia ter fugido, ter sumido das nossas vidas. Em vez disso, escolheu ficar e ajudar a consertar o que Isabel quebrou. Conseguiu um emprego numa loja do centro e está pagando terapia para lidar com os traumas de ter crescido com uma mãe obsessiva. Como está a mãe dela? Gustavo fica sério por um momento. Continua internada. O médico disse que pode demorar ainda para ela aceitar o tratamento. Isabel foi diagnosticada com um transtorno delirante. Passa os dias no hospital psiquiátrico insistindo que Antônio era apaixonado por ela, que eu roubei a vida que era dela por direito. Os médicos dizem que é comum em casos de obsessão não correspondida que dura décadas. Não sinto raiva dela, sinto pena. Uma mulher que desperdiçou uma vida inteira perseguindo um fantasma e, no final, perdeu até a filha por causa dessa obsessão doentia. Gustavo, depois do almoço vou na casa da dona Eunice bordar. Quer vir junto? Vou sim. Gosto de ver a senhora com as amigas. As amigas. Quem diria que aos 62 anos eu faria novas amigas? O grupo de bordadeiras começou por acaso, quando conheci dona Eunice na padaria. Ela comentou sobre a solidão da viuvez, eu comentei sobre as dificuldades da idade e descobrimos que tínhamos muito em comum. Agora somos 7 mulheres que se reúnem 3 vezes por semana para bordar, conversar e dividir as alegrias e tristezas da vida. Dona Eunice tem 70 anos e uma energia de moça. Dona Carmen perdeu o marido no mesmo ano que eu perdi Antônio. Dona Rosa tem 5 netos e 1000 histórias para contar. Elas me acolheram sem perguntas, sem julgamentos. Quando contei sobre a situação com Isabel, elas me deram o apoio que eu precisava, sem drama, sem escândalo. Simplesmente estavam lá, com chá quente e abraços sinceros. Vó, posso te perguntar uma coisa? Pode sempre. A senhora me perdoou de verdade? Ou ainda guarda mágoa? Paro de mexer o açúcar no café e olho bem nos olhos dele. Gustavo, perdoar não significa esquecer. Eu perdoei você porque entendi que você foi manipulado por uma mulher doente. Mas isso me ensinou a nunca mais aceitar ser desrespeitada, nem mesmo por quem eu mais amo. Ele baixa a cabeça, pensativo. Eu sei, e estou tentando mostrar todos os dias que aprendi a lição. E está conseguindo. É verdade. Gustavo tem sido atencioso sem ser exagerado, carinhoso sem ser meloso. Voltou a me chamar de vó com o mesmo amor de antes, mas agora com um respeito que não existia quando ele me via como garantida. Terminamos o café em silêncio confortável. Ele vai para a oficina que montou na garagem dos fundos, eu fico organizando a casa. Não contratei nenhuma faxineira. Gosto de cuidar do meu lar, de sentir que ainda sou dona da minha própria vida. Ao meio-dia, Camila chega com um bolo de chocolate que aprendeu a fazer nas aulas de culinária que está fazendo aos sábados.
Dona Yolanda, como está? Bem, minha filha. E você? Melhor a cada dia. Camila tem 21 anos, descobri depois. É jovem, mas carrega uma maturidade que só quem passou por traumas precoces consegue ter. Ela e Gustavo estão construindo um relacionamento baseado na verdade, não nas mentiras que Isabel plantou entre eles. Durante o almoço, conversamos sobre os planos deles. Gustavo quer expandir a oficina, talvez contratar um ajudante. Camila está pensando em fazer faculdade de pedagogia no ano que vem. Dona Yolanda, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode, minha filha. Como a senhora conseguiu manter a dignidade durante tudo aquilo? Se fosse eu, teria explodido, gritado, feito escândalo. Penso na resposta enquanto corto um pedaço do bolo que ela trouxe. Camila, quando você vive muito, aprende que nem toda batalha vale a pena lutar gritando. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente não deixar que os outros tirem sua paz. Mas a senhora não sentiu vontade de se vingar da minha mãe? Senti. Mas depois, percebi que a melhor vingança contra alguém que vive de mentiras é simplesmente viver na verdade. Gustavo sorri, pegando minha mão por cima da mesa. Vó sempre foi sábia. Eu que era burro demais para perceber. Não era burro, meu filho. Era jovem. E juventude e sabedoria raramente andam juntas. À tarde, como prometido, vamos para a casa de Dona Eunice. O grupo está bordando uma colcha para a neta de Dona Carmen, que vai casar em dezembro. Cada uma faz uma parte, e no final, vira uma peça única e especial. Yolanda, como vai o coração? Pergunta Dona Eunice enquanto enfio a linha na agulha. O coração vai bem, curado das feridas, aberto para novos afetos. E com saudades do Antônio. Sempre com saudades. Mas agora são saudades boas, de quem viveu um amor verdadeiro e se sente grata por isso. Dona Rosa, a mais falante do grupo, larga o bordado e me olha com curiosidade. Yolanda, você nunca pensou em se casar de novo? Pensei, mas acho que meu tempo de casamento já passou. Agora quero aproveitar minha liberdade de viúva. Liberdade de viúva, repete Dona Carmen, rindo. Gostei da expressão. É isso mesmo. Liberdade para acordar na hora que quero, almoçar o que tenho vontade, assistir meus programas na televisão sem ninguém reclamando. E para gastar seu dinheiro como bem entende, completa Dona Eunice. Exato. Passamos a tarde bordando e conversando sobre tudo e nada. Sobre os netos, sobre as novelas, sobre as mudanças no bairro. Conversas de mulheres que têm tempo para se conhecer de verdade, não apenas trocar gentilezas. Quando voltamos para casa no finalzinho da tarde, encontro uma carta na caixa de correio. É do hospital psiquiátrico onde Isabel está internada. Gustavo, vem cá. Abrimos a carta juntos. É uma solicitação de visita. Isabel quer me ver. Vó, a senhora não precisa ir se não quiser. Eu sei. Penso por alguns minutos, olhando pela janela da sala para a rua onde vivi tantos anos felizes. Vou sim. Tem certeza? Tenho. Acho que ela precisa ouvir algumas coisas de mim. E talvez eu precise falar algumas coisas para ela. No dia seguinte, vou ao hospital. Isabel está magra, com cabelos brancos que não tinge mais, usando um hobby simples do hospital. Parece ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Yolanda, você veio? Vim. Nos sentamos numa sala pequena com uma enfermeira presente por segurança. Queria te pedir desculpas. Aceito suas desculpas, Isabel. Mas você precisa entender que eu realmente amava ele. Eu entendo. Você amava a ideia dele. O problema é que confundiu amor com obsessão. Isabel fica em silêncio por um longo momento. Eu perdi tudo, não foi? Minha filha, minha casa, minha dignidade. Você pode recuperar sua filha e sua dignidade. A casa nunca foi sua para perder. E agora, o que eu faço com o resto da minha vida? Olho para essa mulher quebrada que passou décadas me odiando e sinto apenas pena. Agora você se trata. Aceita a ajuda dos médicos. E quando sair daqui, tenta construir uma vida baseada na realidade, não em fantasias. Você acha que a Camila pode me perdoar? Camila é uma menina boa. Se você mostrar que mudou de verdade, tenho certeza que ela vai te dar uma chance. Saio do hospital com o coração mais leve. Não porque Isabel pediu desculpas, mas porque finalmente consegui fechar esse capítulo da minha vida. À noite, na mesa de jantar, que já não é palco de humilhações, como com Gustavo e Camila enquanto eles planejam o futuro,
Eles falam sobre a casa que querem alugar juntos, sobre os filhos que querem ter um dia, sobre sonhos simples e realizáveis. Vó, quando a gente se mudar, a senhora vai ficar bem sozinha? Vou ficar ótima. Mas vocês vão continuar almoçando aqui aos domingos? Claro que sim. Olho para esses dois jovens que quase perdemos para as mentiras de uma mulher doente e me sinto grata. Grata por ter lutado pela verdade. Grata por não ter baixado a cabeça. Grata por ter descoberto que mesmo aos 62 anos ainda posso recomeçar. Depois que eles vão embora, me sento na varanda com uma xícara de chá, olhando as estrelas. Antônio está morto há 2 anos e 4 meses. As mentiras sobre nossa vida foram desmascaradas. Meu neto voltou a me amar com respeito. E eu descobri que a melhor vingança contra quem tenta nos diminuir é simplesmente recusar a ficar pequena. Amanhã tem bordado na casa de Dona Eunice. Depois de amanhã, Gustavo me prometeu que vai me ensinar a mexer no celular novo. E no final da semana, Dona Carmen vai me levar para conhecer a filha dela que mora na capital. Aos 62 anos, minha vida está apenas começando. E desta vez é uma vida construída sobre a verdade, não sobre as mentiras de pessoas que confundem amor com posse. Entro em casa sabendo que amanhã vou acordar na minha cama, na minha casa, dona da minha própria história. E que isso, depois de tudo o que passei, vale muito mais que qualquer vingança. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo.